começar. Filho, vai começar. Boa noite. Boa noite. Oi, Laine. Que bom que você chegou. Uma noite muito especial. Uma segunda-feira maravilhosa. Boa noite, Eva. Paz e bem para você, Eva. Em 2 minutinhos, nós iniciaremos nossa palestra nessa casa espírita tão especial, que tão bem acolhe, ampara, consola e esclarece a todos nós. Boa noite a todos os irmãos que estão aqui chegando para esta palestra tão especial de hoje, que tem um tema muito grandioso. Aliás, o maior tema que poderia ser escolhido. Não tem nada maior que Deus no nosso universo, não é? Simone, que alegria contar com a tua companhia, Simone, querida. Cléo, boa noite. Boa noite, Fabiana. Bem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs presentes aqui na sala virtual da Casa Espírita André Luiz. Boa noite, Lissa, querida. Então, nós estamos aqui, como eu já disse hoje, para dividir, para compartilhar os iluminativos, as maravilhosas revelações da nossa doutrina espírita. Então, antes de darmos início à nossa preleção, eu convido todos vocês a uma prece. Então, meus queridos irmãos, vamos fechar nossos olhos e elevar nossos pensamentos ao nosso amado Mestre Jesus, ao nosso governador espiritual. Mas vamos aqui formar um pensamento único, uma corrente de pensamento, uma corrente do bem. Vamos desejar para cada um de nós, para os nossos familiares, para os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, para todo o nosso povo brasileiro, para toda a humanidade corporal e espiritual que habita este orbe terrestre. Vamos assim, com o pensamento certo de que formamos uma única corrente de solidariedade, de amor e de paz, pedir a Jesus que envie os espíritos puros que o representam, que esses espíritos, junto com o anjo de guarda de cada um de nós, possam nos instruir. Ajude-nos a colher as sementes de amor e verdade do Evangelho Redivivo, da doutrina espírita, acolher em nosso coração os valiosos ensinamentos do Consolador, do nosso Consolador, da nossa doutrina espírita.
que sejamos assim, que fiquemos assim, atentos e conectados um ao outro, por amor. Assim seja. Queridos irmãos, hoje eu escolhi um tema muito especial para todos nós. E o título da nossa palestra é o seguinte: Humildemente vamos falar de Deus. Para embasar esta minha palestra, eu utilizei praticamente 3 livros: o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e a Gênese, todos eles de Allan Kardec. E vamos assim falar de Deus com a intenção de buscar nele a força necessária para vencermos todos os nossos sentimentos, os mais cruciantes, todas as nossas dores, as nossas aflições que nós estamos passando neste momento tão diferente na nossa vida. Então eu quero aqui apresentar para vocês os atributos da divindade, os atributos de Deus. Quero apresentar para vocês que vocês se apropriem da providência divina e de como ela nos acolhe e nos envolve. E nessa certeza de que nós podemos ter conosco os atributos de Deus e também valemos a todo momento da providência divina, nós queremos nos fortalecer com muita alegria. Então vamos humildemente falar de Deus. E para iniciar, vamos começar com a questão número 1 do Livro dos Espíritas, em que Kardec pergunta assim: que é Deus? E aí os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas Kardec queria relacionar Deus ao infinito. Então, antes de fazer alguma questão, alguma pergunta em relação a isso, ele perguntou para os espíritos assim na questão número 2: que se deve entender por infinito? E aí os espíritos responderam assim: o que não tem começo e nem fim. O desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. E aí sim, Kardec se sentiu preparado, acredito eu, para perguntar: poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? E aí os espíritos respondem assim: definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da sua inteligência. Gente, que desafio aqui, né? Já receber isso dos espíritos, que a nossa linguagem é pobre e que nós, que nos achamos, os homens, eles se acham tão poderosos. Existem aqueles que dizem até que somos os únicos seres inteligentes que habitam esse imenso universo. Então, que baque essa leitura, dizer que a nossa linguagem é muito pobre e que temos dificuldade de entender tudo aquilo que está acima da nossa inteligência. Neste ponto, meus amigos, explico por que se faz necessária e essencial a humildade para falarmos de Deus. Entender que a nossa linguagem é insuficiente para compreender em toda a sua grandeza Deus. Então, humildemente, tio, que bom que o senhor chegou, obrigada, espero que a tia Maria também esteja aqui. Então, humildemente, nós temos que recordar de que Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 14, nos versículos de 1 a 3, ele fala sobre outras moradas do Pai. Recorda que há muitas moradas na casa de meu Pai. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda nos é esclarecido no capítulo 3. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados instâncias adequadas aos adiantamentos deles. Então, olha só, os espíritos nos disseram lá atrás que nós temos dificuldade, que a nossa linguagem não é evoluída o suficiente para que se possa explicar o infinito, para que se possa explicar Deus. E aí
Jesus, há muito tempo, já nos lembra que há muitas moradas, mas ainda assim, a vaidade e o orgulho levam a maioria dos homens a acreditarem que somos os seres mais inteligentes que habitam esse universo. E se esquecem da pluralidade dos mundos. Mas vamos entender melhor essa pluralidade dos mundos através do Livro dos Espíritos, na questão 55. Kardec pergunta assim para os espíritos: todos os globos que circulam no espaço são habitados? E eles respondem assim: sim. E o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seus seres racionais, de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. E aí, meus irmãos, fica muito claro a necessidade de nos revestirmos de muita humildade para entendermos Deus. Essa questão 55 é bem extensa e muito interessante, mas eu também recorto um outro trecho que é muito interessante para que, de fato, a gente se revista de humildade e entenda que não somos os únicos a habitar o mundo e que temos que ter paciência e persistência para percorrer a estrada que um dia nos levará ao Pai, que um dia será possível, sim, entendermos o nosso Deus Criador, até porque tem as boas aventuranças que diz: felizes os puros de coração, porque verão a Deus, mas ainda não somos puros de coração. Nessa mesma questão 55, os espíritos dizem assim: Deus não faz nada inútil. Então, não é crível que ele faria um universo tão grande e somente aqui, o nosso planeta Terra, um pontinho no universo, ser habitado por seres inteligentes. E os espíritos superiores ainda nos apresentam a escala dos mundos, mais relativa que absoluta. Mas eles dizem assim, eles nos dizem assim sobre a escala dos mundos. Quando nós acabamos de ser criados, quando nós saímos das mãos de Deus, figurativamente, porque não tem mãos, né? Então, quando nós acabamos de ser criados pelas mãos de Deus, nós somos colocados em mundos primitivos. Em mundos primitivos. A Terra já foi um mundo primitivo, né? E ela evoluiu para mundo de provas e expiações, depois que nós recebemos o Decálogo de Moisés, aquela lei tão dura que apresentava um Deus ciumento, todo-poderoso, e que colocava muito medo na gente, né? Mas que depois Jesus Cristo mostrou o Deus verdadeiramente como ele é, de puro amor, todo amoroso, carinhoso e excepcionalmente nosso amigo, muito nosso amigo, puramente amigo. Essencialmente, perdão, não excepcionalmente, essencialmente. Bem, então, quando o mundo evolui de mundo primitivo para mundo de provas e expiações, e como que o mundo evolui? Na realidade, a humanidade que o habita ou evolui. Então, no mundo primitivo, assim que nós nascemos, assim que saímos das mãos do Criador, nós praticamente somos por instinto, só instintos, nada de sentimentos, instintos de sobrevivência. Depois nós vamos evoluindo, passamos a ter sensações, essas sensações evoluem para sentimentos, mas todo tipo de sentimento, inclusive o orgulho, o egoísmo, a vaidade, mas também existe o amor. Então aí passamos para o mundo de provas e expiações. E quando a maioria desses sentimentos passam a ser sentimentos de amor, aí sim a gente consegue colaborar com a regeneração do planeta. E ele passa para ser um mundo de regeneração. No mundo de provas e expiações, infelizmente, nem todos reconhecem Deus. E aí a gente vê entre nossos familiares, muitas vezes entre nossos filhos. E isso é muito dolorido, é uma das grandes dúvidas que causa. Como pode um filho tão amado
tão, tão querido, tão cuidado, que vive conosco e vê a nossa devoção a Deus, a nossa confiança em Deus dizer-se ateu. É um grande desafio, mas nós vamos vencer tudo isso, porque nós estamos vivendo uma transição planetária e nós chegaremos ao mundo de regeneração. Nesse, todos reconhecem Deus e há a aurora da felicidade, mas a felicidade pura. Realmente, nós vamos conhecer nos mundos ditosos e celestiais. E aí, além de conhecer e vivenciar a felicidade pura, nós também veremos a Deus. Então, recordando, nós aqui da Terra estamos num mundo de provas e expiações. Por isso, temos uma linguagem pobre e não conseguimos ver a Deus, reconhecer Deus verdadeiramente como Ele é. Mas nós podemos sim fazer uma ideia muito boa e muito completa da magnitude de Deus por meio do reconhecimento da sua existência e da sua obra. E daí eu volto para o livro da Gênesis, já que está bem claro por que temos que falar de Deus humildemente, não é? Então aí eu volto para os ensinamentos da Gênesis e quero esclarecer sobre a existência de Deus. Neste livro, no capítulo 2, cujo título é Deus, nós já começamos com a primeira lição assim: Deus é a causa primária de todas as coisas, o princípio de tudo. Deus é a causa primária de todas as coisas. E com o intuito de deixar muito claro a sua existência, logo nos é colocado o seguinte: um princípio elementar, que se julgue uma causa por seus efeitos, mesmo quando não se vê a causa. Ou seja, nós vemos todos os efeitos, toda a obra de Deus, mas não conseguimos ver a Deus. E aí ele dá um exemplo muito simples, Allan Kardec, aqui. Por exemplo, um pássaro cortando o ar é atingido por um tiro, e aí cai bem aos nossos pés. Nós concluímos que foi atingido por um exímio atirador, mesmo que não vemos, mesmo que a gente não veja esse exímio atirador. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Por exemplo, quando a gente ouve uma obra maravilhosa de Beethoven, de Chopin, de Schubert, quando a gente contempla uma obra maravilhosa de Tarsila do Amaral, de Alda de Barros, a gente pode não conhecer essas pessoas, mas a gente sabe que há um homem de gênio por trás daquilo, que aquela obra não foi obra do acaso, que existe um princípio inteligente que gerou aquela obra. E por que o homem tem tamanha vaidade de duvidar da presença de Deus, sendo que nós temos a maior obra, que é o universo, o arquiteto do universo, Deus, e ainda assim duvidamos da presença de Deus? Então, é o que dizemos. O que pensar do universo, da Terra, da Lua, do sincronismo que há entre as forças da natureza, a harmonia que tudo preside? Desde que o homem não pode produzi-las, é porque são o produto de uma inteligência superior à da humanidade, a menos que se diga que há efeitos sem causa. Não há efeitos sem causa. A natureza é, sim, regida por forças naturais que agem mecanicamente. Leis de atração e repulsão, moléculas que se agregam e se desagregam, astros que se formam por atração molecular e se movem perpetuamente em suas órbitas. As forças da natureza são puramente automáticas, são sim, mas são postas em ação, distribuídas, apropriadas para as necessidades de cada coisa por uma inteligência suprema que não é a dos homens e também não é o acaso. É um efeito inteligente que denota uma causa inteligência, de suprema inteligência. E a causa inteligente é Deus, que não se mostra, mas se afirma por suas obras. E da natureza divina, o que a gente pode dizer? Para compreender Deus, nos falta ainda o sentido que não se adquire, senão pela completa depuração do espírito,
Por isso, nós precisamos nos revestir de humildade. Mas nós temos toda a obra dele, que nós podemos, sim, a partir da contemplação da sua obra, chegar ao conhecimento dos seus atributos. Muito bem. E por que hoje eu quero falar aqui dos atributos de Deus? Que a maioria de nós aqui, acredito, que conhecemos e acreditamos, sim, na existência de Deus. Mas quantos de nós está aqui rodeado de pessoas e às vezes filhos muito amados que diz não acreditar em Deus? Não é bom ter uma teoria, um embasamento desse? Mas para nós mesmos, quando nós nos apropriamos desse conhecimento de Deus, pode acreditar, nós nos fortalecemos. E agora que nós vamos conhecer os atributos de Deus? Mas antes, meus amigos, eu quero lembrar de uma questão. Quando Deus nos criou simples e ignorantes, Ele colocou em nós uma centelha divina, bem pequenininha, uma centelha divina, um pedacinho dele. Essa centelha divina carrega todos os atributos de Deus, todos, sem exceção, e está conosco. Eu digo também que aqui nós vamos entender que Deus é infinito, que Deus é eterno e todo-poderoso. E se nós temos um pedacinho de Deus dentro de nós, imaginem o que eu vou dizer? Sim, eu vou dizer lá para frente que nós estamos revestidos e temos todo esse poder de Deus dentro de nós. Então, conhecer os atributos de Deus é um convite para que nós depositemos toda a nossa atenção nesses atributos e a partir deles nos fortaleçamos em confiança, em paz, em alegria e fé. É impossível um ser humano que acredita e que sabe de tudo isso que está guardado em nós, dessa centelha divina, com todos esses atributos, se sentir temerário diante de qualquer situação. Então vamos lá. Deus é a suprema e soberana inteligência. Deus abarca o infinito. Tudo ele sabe, absolutamente tudo ele sabe. E esse atributo está na centelha divina, que está aqui guardada no nosso espírito, na nossa alma. E, portanto, mesmo que seja bem pequenininho, nós temos acesso a isso e também podemos acessar essa inteligência infinita, essa soberana inteligência para resolver os nossos problemas cotidianos, que, pense bem, diante de um universo, é muito pequenininho, não é? Nós podemos. Deus também é eterno. Ele é eterno, não tem começo e não terá fim. Tudo bem, nós tivemos um começo. O nosso começo foi nas mãos de Deus, o que é maravilhoso. Saber que nós fomos criadas pelas mãos, por um Criador tão absolutamente poderoso, inteligente, supremo. Sim, nós temos começo, mas nós não temos fim. Porque essa centelha divina que Deus depositou em nós estará conosco para sempre. Deus não falou que vai tirar essa centelha divina, não. Ela nos acompanhará para sempre. Daí somos seres imortais. Então, esse é um atributo de Deus que está em nós. A imortalidade está aí provada. Deus é imutável, imutável. E, portanto, as leis que ele criou e que rege são estáveis também e imutáveis. Deus é imutável. Portanto, essa centelha divina que está dentro de nós também é imutável. Nós não. Nós precisamos mudar nosso perispírito. Nosso corpo a gente troca de vez em quando porque ele perde a validade. E aí a gente precisa de outros corpos para que nós possamos desenvolver outras virtudes neste ou em outros mundos. Deus é imaterial. Boa noite, Magda, querida. Melanie, minha querida amiga. Deus é imaterial. Quer dizer que a natureza de Deus difere de tudo a que chamamos de matéria. Claro, porque a matéria muda, se transforma, apodrece e degenera, e Deus não. Deus é perfeito, eterno, imaterial, imutável. Deus não tem forma apreciável pelos nossos sentidos, ainda. Porque um dia, sim, e esse é o plano de Deus, imutável,
Deus nos criou simples e ignorantes, mas Ele quer que todos nós nos tornemos arcanjos. E nós nos tornaremos, porque Deus é imutável, é de infinita sabedoria e Ele é todo-poderoso. Tudo que Ele quer acontece. Portanto, nós seremos sim um dia arcanjo. E se seremos arcanjos, com certeza passaremos por todas as provas, por todas as aflições. Deus é todo-poderoso, nenhum outro supera em poder, senão não seria Deus. E nós também somos poderosos, porque temos todo esse poder em nós, dentro da nossa centelha divina. Por isso que Jesus falava, se vós tivesses fé, né? Se você tiver fé que eu tenho, você pode dizer para esse monte, saia daí e atira-se ao mar, que esse monte vai. Mas nós não queremos isso, né, gente? A gente não quer mudar nenhum monte de lugar. O que a gente quer é se mover, é evoluir. E isso a gente pode, porque nós estamos munidos de muito poder, o poder de Deus. Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas pequenas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite duvidar nem da sua justiça, nem da sua bondade. A soberana bondade implica na soberana justiça, porque se agisse injustamente ou com parcialidade em uma só circunstância, ou com relação a uma só de suas criaturas, ele não seria soberanamente justo e, por consequência, não seria soberanamente bom. Nossa, Sandra, mas tem tanta diferença, tem tanta gente que tem uma vida mais fácil que a minha. Será que não tem alguma facilidade, não? Não, não tem. Porque Deus é soberanamente justo e bom. Ele nos criou todos absolutamente iguais, todos da mesma matéria, todos com uma centelha divina, igualzinha dele, para todos. Só que ele nos criou livres, graças a Deus, que é o que dá colorido para a nossa vida. E aí sim, nós fazemos as nossas escolhas, mas não Deus privilegia um ou outro, facilita uma situação, cria um ser com mais dons do que os outros. Não, ele é soberanamente bom e justo. E para que entendamos isso realmente, de que Deus não tem nada a ver com os sofrimentos que nós passamos por aqui, vamos recorrer ao livro dos Espíritos. No livro 4, Esperança e Consolações, capítulo 2, Penas e Gozos Futuro, livro dos Espíritos. Já na questão 963, nós temos um grande ensinamento, que ele fala aqui, né, que Deus se ocupa de todas as todas as coisas. Deus se ocupa de todos os seres que criou, todos, desde uma minhoquinha, um germenzinho, até nós, todos. Até não, né? Olha que prepotência aí. Até parece que somos o limite, né? Estamos bem abaixo ainda. Mas na questão 964, Kardec faz a seguinte pergunta: Deus tem necessidade de ocupar-se de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? E a maioria desses atos não são insignificantes para ele? Ele não tem coisa mais importante para se ocupar? E aí os espíritos respondem assim: Deus tem as suas leis que regulam todas as nossas ações, todas. Se as violais, é vossa falta. Quando um homem comete um excesso, Deus não pronuncia um julgamento contra ele do tipo assim: foste guloso, vou te punir. Não, não é assim. Deus traçou limites. E as doenças, e frequentemente a morte, são a consequência dos excessos. Eis a punição, os excessos que nós cometemos. Ele é o resultado da infração à lei. Assim, em tudo, todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Se a violamos e padecemos, nós somos responsáveis por isso. Somos artífices da nossa felicidade ou infelicidade futura. Mas acontece que Deus tem muita paciência.
Cada vez que nós violamos uma lei, nós demoramos mais, sim, para chegar nos mundos ditosos, mas ele nos dá novas oportunidades reencarnatórias para desenvolvermos as virtudes necessárias para que nós não violemos mais aquela lei, não soframos mais a consequência e assim, existência a existência, nos aproximamos dos braços de Deus, se assim eu posso dizer. Mas vamos continuar com os atributos que continuam e são maravilhosos. Deus é infinitamente perfeito, nada lhe falta. Acreditam que temos essa perfeição dentro de nós? Temos essa perfeição. Então, tudo que nós vamos fazer, que nós vamos lavar uma louça, que nós vamos arrumar o nosso banheiro, vamos pensar nessa perfeição e fazer tudo com essa perfeição e transformar assim, caminhar, conduzir a nossa vida à perfeição. Tem outra coisa, Deus é único. Não tem essa história de Deus o trovão, Deus não sei lá o quê, Deus é... Não, Deus é único. A ignorância da infinita perfeição de Deus foi que gerou o politeísmo. Temos, sim, espíritos evoluidíssimos que nos ajudam. Graças a Deus, Deus nos manda isso. Além de nos dotar da sua centelha divina, mas que por muito tempo ela fica coberta pelas camadas espessas do nosso ego, da nossa vaidade, do nosso orgulho. Ainda assim, quando nós não conseguimos acessar essa centelha divina maravilhosa dentro de nós, ele manda os espíritos, o nosso anjo de guarda, encontrar um caminho, uma comunicação com os nossos pensamentos para que a gente volte para a senda do bem. Deus não é superado em nada por nenhum outro ser. E aí o resumo de tudo, prestem atenção nesse ensinamento, que coisa linda. Deus é, pois, a suprema e soberana inteligência, é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições, e não pode ser outra coisa. Até que é complicado de se entender, mas vamos contemplar a sua obra. É muito difícil, sim, claro que é, porque somos espíritos em evolução. Não dá para entender a perfeição de Deus. Mas tem tanta coisa mais simples que a gente não entende, que a gente não se incomoda. Por exemplo, alguém aqui desta sala, as 27 pessoas que estão comigo aqui neste momento, tem alguém que entende todas as leis da física? Tem alguém que entende perfeitamente as 3 leis de Newton? Ou a lei de Euler? Ou as leis da química? Tem alguém que entende perfeitamente a língua portuguesa? E a gente duvida que ela existe? Não. A gente duvida que ela é maravilhosa e necessária? Não. Então, vamos nos revestir de humildade e acreditar na existência de Deus. E saber que nós só compreenderemos perfeitamente Deus quando formos espíritos perfeitos, quando chegarmos às esferas crísticas, quando agirmos tal qual Jesus Cristo agia. E como que a gente faz isso? Deus deu uma rota para a gente, além da nossa centelha divina, das leis divinas gravadas na nossa consciência, ele teve a benevolência de nos mostrar, de nos trazer o Consolador prometido, o nosso Evangelho redivivo de Jesus, a nossa doutrina espírita, e ainda trilhou o nosso caminho para todas as leis. Vamos visitar, gente, as leis da adoração, do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição da sociedade, do progresso, da igualdade da sociedade, da justiça, do amor e caridade. Assim nós trilharemos o nosso caminho para a perfeição moral e compreenderemos Deus. Mas ainda não acabou. Ele se preocupa de cada um de nós. Será que o contato que Deus tem com a gente é somente pela centelha divina que ele depositou em nós? Não. Esta é a parte mais amorosa. Eu acho que a maior declaração de Deus é a providência divina. E olhem só como que a doutrina espírita nos esclarece sobre o que é a providência divina. A providência divina é a solicitude, a disposição,
Deus está à nossa disposição. A providência divina é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Deus está em toda parte e tudo vê, tudo preside, menos as menores coisas, cada um de nós. É nisso que consiste a ação providencial. Meu Deus, como ele dá conta disso? Como ele dá conta de cuidar de todos nós? Há quem não acredita nisso, né? Na ubiquidade, que Deus só rege as grandes leis. É porque também a gente tem a mania de humanizar Deus, né? De dar um corpo para ele. Normalmente, um velhinho todo iluminado, bem branquinho, de barbas longas, que fica bem lá em cima. E aí ele de lá de cima vê a gente. Mas tem que mandar um monte de recado. Não, Deus não é assim. Temos, sim, dificuldade de compreender o concurso incessante da sua previdência para tudo e para todos. Temos essa dificuldade porque insistimos nessa presença física. Mas olha agora a explicação sobre o que é a providência divina. Suponhamos um fluido bastante sutil. O ar é um fluido, gente. O ar é um fluido, a água é um fluido. Mas vamos pensar o ar, que é muito mais sutil. Suponhamos um fluido bastante sutil a envolver, penetrar todos os corpos. Fluido que age sim com forças materiais. Mas esse fluido é dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, que age com discernimento, com vontade e com liberdade. E por isso, esse fluido que está saturado do pensamento, dos atributos de Deus, tudo vê, tudo entende e tudo sente. Tal qual o nosso fluido perispiritual. O nosso fluido perispiritual ele não pensa por nós, mas ele é o veículo dos nossos pensamentos, sensações e das percepções. Tal qual o ar, o ar é o veículo do som. Então, às vezes, nós dizemos assim, o ar sonoro. Mas não é o ar que é sonoro, mas o som se vale do ar. Assim, o fluido é inteligente. A providência divina é como um fluido inteligente. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino, impregnado dos atributos da divindade. Agora, todos nós estamos envolvidos por esse fluido divino, todos nós saturados. Estaremos sempre na presença de Deus. Isso não facilita o entendimento de quando Jesus dizia assim: estamos em Deus e Deus está em nós? Deus está em nós, pela centelha divina que há em nós, mas também estamos imersos por esse fluido divino, carregado de todos os seus atributos. Então, Deus não precisa olhar do alto para nos ver, nos codificar e nos interpretar. Não, não é preciso se aproximar ou pedir que alguém leve alguma coisa até Ele. Ele tudo sabe. Mas temos sim os reforços da espiritualidade amiga. Mas Deus, meus amigos, está incessantemente ao nosso lado. Os nossos pensamentos repercutem nele. Então, entender Deus é um problema insondável, sim. E diante disso, nossa razão deve se humilhar, deve se apequenar. Mas não podemos ter dúvida de que Deus existe, de que Ele é infinitamente justo e bom, que é a nossa essência. A solicitude se estende a todos nós. Ainda não compreendemos, não. Nós só vamos compreendê-lo bem quando nós formos espíritos puros. Mas nós temos que confiar, sem dúvida. Eis o essencial. Esperamos que sejamos dignos de compreendê-lo. E miremos em Jesus, que compreendia absolutamente Deus, que vivia, que aplicava todas as suas leis, que era a sua própria essência e que é nosso modelo e guia, hoje e sempre. Meus queridos irmãos, era todo esse amor que eu queria trazer para vocês hoje. Todos os atributos de Deus. Eu quero que vocês pensem em todos esses atributos. Na inteligência suprema, na bondade, na justiça, na imaterialidade,
em todo o poder que ele existe. E acreditem, além de termos tudo isso dentro de nós, que é só a gente acessar com paciência e humildade, e também nos apropriarmos da providência divina, que tudo vai dar certo conosco. Seremos capazes de vencer tudo. E aí sim, seremos capazes, inclusive, de dizer: monte, lança-te ao mar, e ele se lançará, assim como Jesus nos explicou. É isso. Espero que vocês tenham aproveitado bastante esses momentos. E agora sim eu convido todos vocês a uma prece final, cheios de alegria. Vamos fechar nossos olhos e acessar a centelha divina que há em nós. Fazer com que essa centelha divina se conecte com esse fluido inteligente, com a providência divina. Vamos expulsar do nosso coração todo o medo, toda a aflição, toda a incerteza e toda a insegurança. Nós somos, sim, capazes de vencer tudo e todos que impedem o nosso crescimento, a nossa evolução. Mas mais que isso, soberanamente justo e bom, nós vamos buscar ajudar a todos que estão próximos de nós, porque a felicidade só existe quando é compartilhada. E assim Jesus, nosso amado mestre e guia, arquiteto da terra, construtor da terra, seja conosco, abra nosso coração, que a centelha divina brilhe acima do nosso egoísmo, que vençamos todo o nosso orgulho, a nossa vaidade e deixemos-nos ser conduzidos pelo nosso anjo de guarda, por Jesus e por toda a providência divina. Tenhamos fé que um dia repousaremos nos braços de Deus. Assim seja. Um grande beijo no coração de todos vocês. Obrigada pela companhia.